Bom dia a todos para esta mesa temática de inclusão e educação matemática do 8º Encontro Catarinense de Educação Matemática. Bom dia, dando continuidade aqui à nossa mesa temática, Educação Matemática na perspectiva da educação inclusiva, concepções, práticas pedagógicas e formação de professores. Eu estou assumindo aqui no lugar da Marisol, porque a Marisol travou ali a apresentação dela, tá? Então eu vou dar continuidade aqui na fala dela que ela havia preparado. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos para essa mesa temática, cujo tema é tão relevante e deseja que esse espaço de discussão seja muito produtivo. Sabemos, desde a abertura do evento, contamos com muitas participações de docentes que ensinam matemática, além de estudantes dos diversos níveis de ensino. Destacamos uma importante parcela de participantes de outras regiões do país que também estão mobilizados nessa temática. Deste modo, sugerimos que os participantes que nos acompanham identifiquem a cidade em que estão representando. Também desejamos que todos se sintam acolhidos neste evento. Essa mesa foi pensada com muito carinho e com intensas discussões em vários encontros virtuais desde 2020. Entre as professoras Daniela Zanelato dos Anjos, Carla Pérez Souza e eu, Silvia Terezinha Frisarim. Antecipadamente, agradecemos a colaboração das tradutoras e intérprete de língua de sinais, Elis Goretti da Silveira Lemos, Nayara Letícia Valentim. Muito obrigada pela participação das duas. Ambas da UFFS, Campus Chapecó, Santa Catarina, as quais são fundamentais nesse espaço de discussão. Além da equipe técnica, nas pessoas de Rogério e Elisângela, que nos auxiliam nessa transmissão. Nossos agradecimentos também. Prof. Silvia, a Prof. Marisol chegou. Tá, legal. Pode continuar, então, Obrigada, Marisol. Silvia. Obrigada. Então, passo a apresentação das nossas debatedoras. Professora Carla Pérez de Souza, licenciada em Matemática pela Universidade Federal de Rio Grande, especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Castelo Branco, mestre em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente é professora de Educação Básica na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e na Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, tem experiência na formação inicial e continuada de professores sobre teoria e prática pedagógica, educação especial e educação inclusiva, com a participação em grupos de estudo, possuindo publicações nessas áreas.
é membro da Comissão Permanente das Feiras de Matemática. A professora Silvia Terezinha Frisarini, professora adjunta do Departamento de Matemática da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em Joinville, membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência, Matemática e Tecnologias, bem como do Programa de Pós-Graduação em Educação da própria UDESC. Formada em licenciatura em Matemática, com especialização pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, doutora em Educação da Ciência e a Matemática pela Universidade Estadual de Maringá, tendo estagiado na Universidade de Barcelona, na Espanha. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordena o projeto de pesquisa Ensino de Matemática e Inclusão, o Desafio das Diferenças, e coordena o programa de extensão Playground da Matemática. Integra o projeto de pesquisa Caneta 3D, Perspectivas para o Ensino de Cegos, na UDESC, participa do grupo de pesquisa PENSA, Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Sistemas Aplicados ao Ensino, na UDESC, e do PEN, Grupo de Pesquisa em Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais, também da UDESC. Atuou como professora efetiva na educação básica no estado de São Paulo, do ano de 92 a 2007, e no ensino superior leciona desde então, desde 2007. Autora de livros, capítulos de livros, anais de eventos nacionais e internacionais, também proferiu palestras em Espanha e participou de mesas redondas no Brasil. Então, justificamos nesse momento a ausência da professora Daiana Zanelato dos Anjos, doutora em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC e professora da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, devido a questões de saúde. Mas essa mesa contou muito com a sua colaboração. É por isso que deixamos aqui nosso agradecimento à professora Daiana, pelo seu empenho, dedicação, contribuições, fazendo experiências muito significativas dessa temática. Desejamos plena recuperação. A presente mesa temática, Inclusão e Educação Matemática, tem como foco principal a discussão acerca da diversidade humana no campo da educação matemática. Consideramos inicialmente os aspectos que cercam a temática específica das pessoas com deficiência e buscamos dialogar amplamente, levando em conta a diversidade sem diferenciação a qualquer condição humana, tomando sempre a aprendizagem em matemática. A organização da mesa temática está organizada em 3 momentos. A apresentação sobre os modelos de compreensão sobre a deficiência e o quanto essas concepções vêm ganhando novos contornos ao longo da história. E no segundo momento, a fim de alargar novas perspectivas para pensar a educação matemática inclusiva, partiu para a discussão das práticas pedagógicas, considerando a diversidade existente entre os estudantes, fundamentando-se nos princípios do desenho universal para a aprendizagem. Pode colocar no segundo slide, para o pessoal ir acompanhando. Isso, obrigada. Então, essa é a nossa estrutura. E, por fim, a reflexão a partir da perspectiva inclusiva, e como essa tem se mostrado presente ou não na formação inicial de professores que ensinam matemática. A proposta final visa instigar a reflexão acerca de que mudanças seriam possíveis, tanto na formação inicial, como nas práticas pedagógicas dos professores que já atuam, após mais de uma década da política nacional, que prevê a organização dos sistemas dos ensinos brasileiros como inclusivos. Passo, então, a palavra para as professoras Carlas e, na sequência, a professora Silvia. Aproveito para agradecer aos participantes e ouvintes dessa mesa e desejamos que seja um momento de reflexão e discussões profícuas. Lembramos ainda que, posteriormente à exposição das debatedoras, temos um tempo para discussão e as professoras responderão às questões levantadas.
Orientamos que utilizem o chat para as perguntas e, sendo possível, identifiquem a quem é dirigida a questão. Ainda destacamos que a presença ela é gerada automaticamente pelo acesso da plataforma do evento e desejamos, então, um bom debate a todos. Bom dia, então, a todos, né? Eu vou pedir para colocar o próximo slide, que a gente vai começar pela discussão das deficiências, modelos, né, e concepções. Então, essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje, ela deu origem a um texto, né, produzido em conjunto, né, pela professora Dayana, a professora Silvia e por mim. Então, e nesse texto, vocês vão encontrar um resgate histórico, né, dos modelos e concepções de deficiência que a gente tem aí ao longo do tempo, principalmente aqueles que o influenciam no contexto educacional, né, então foi feito esse resgate, e eu vou trazer aqui para vocês, nesse primeiro momento, só a discussão sobre dois aspectos, sobre dois modelos principais, assim, né, que influenciam e muito na escolha que nós acabamos fazendo, né, quando nós trabalhamos a matemática. Então, eu vou pedir para passar para o próximo slide, né, que tem, então, os dois modelos que eu vou tratar um pouquinho aqui com vocês. O aprofundamento dessa discussão vocês encontram lá no texto, tá, gente? Que, como a professora Marisol coloca, né, nós construímos esse material em conjunto, mas a professora Dayana ia trazer de uma maneira mais aprofundada essa discussão. Vou tratar com vocês os aspectos principais que vão principalmente influenciar na continuidade da discussão aqui. Então, há dois modelos principais, né, que a gente encontra ao longo do desenvolvimento dos estudos e também da inclusão, né, ou dessa movimento, né, das pessoas com deficiência na escola. E essas concepções, esses modelos, né, eles estão presentes no imaginário coletivo, né, dos professores e das pessoas em geral, né, quando a gente fala de deficiência. E dentro delas, a compreensão acaba influenciando nas escolhas que se faz. A maneira como as pessoas entendem o que é deficiência pode influenciar nas escolhas que se faz nas práticas pedagógicas, né? Então, o modelo biomédico, que é um dos modelos discutidos no texto, ele fala da percepção da deficiência como algo inerente ao sujeito, né? A pessoa com deficiência. Então, é algo que o seu corpo possui, e isso diz respeito a essa pessoa, né? Dentro dessa concepção do modelo biomédico, há um tensionamento entre normalidade e anormalidade. E isso permeou por muito tempo, né, as discussões de deficiência, né, as discussões de como trabalhar com pessoas com deficiência no contexto escolar, né. Então, o estudante está pronto, né, o que ele precisa primeiro desenvolver para estar no espaço escolar, né? Estar na escola nem sempre foi um direito garantido, né? A pessoa primeiro precisava passar por processos que a tornasse apta, né? Isso é o que o modelo biomédico traz no cerne da sua concepção, né? Que é um problema do sujeito e que esse sujeito precisa, então, estar ou não apto para poder ingressar nos espaços, né? Então, o sujeito é que deve adaptar-se. O sujeito é que precisa desenvolver-se para poder ingressar nesse espaço. O modelo biomédico, ele ainda está presente em muitas falas, né? Hoje em dia, a gente ainda encontra essa discussão, né, em diversos contextos escolares, né, a concepção de que se eu souber qual é a deficiência que o estudante tem, eu vou saber o que fazer, né, ou se esse estudante, a deficiência dele não permite que ele participe dos processos, né, então talvez ele nem devesse estar na escola. Isso ainda permeia discussões,
dentro do espaço escolar. O que hoje, dentro da perspectiva inclusiva, não é mais admissível, né? Então, são sujeitos de direito que podem estar em todos os espaços. E se são sujeitos de direito, os espaços públicos têm que considerar a existência desses sujeitos. Quando a gente começa a ter essa modificação na concepção, surge, então, o modelo social. O modelo social de deficiência compreende, né, que a lesão existe no sujeito, mas que a não consideração ou essa visão de incapacidade do sujeito é um estigma, né, colocado sobre o sujeito. Então, dentro do modelo social, entende-se que a deficiência é originada, né, no contexto excludente. O contexto social, escolar e os espaços públicos não consideram que existe pessoas que se movimentam de maneiras diferentes, se comunicam de maneiras diferentes, né, interagem de maneiras diferentes. Quando a gente não considera a existência desses sujeitos no contexto social, os espaços, os contextos não se preparam para recebê-los. E aí a gente gera, então, a deficiência. A deficiência é fruto de contextos excludentes, que não consideram a diferença entre as pessoas, né? Então, dentro do modelo social, se entende que diferença é algo inerente aos seres humanos. Todos nós somos diferentes, né? E dentro dessas diferenças devem ser consideradas as diferentes maneiras de interação com o mundo, com os conhecimentos, de locomoção, de comunicação, né? Então, o intérprete de Libras está aqui conosco porque, se uma pessoa surda quiser participar da palestra, ela está sendo considerada. Então, o modelo social, que é justamente o modelo que embasa as nossas políticas públicas no Brasil hoje, né, desde 2008, principalmente, claro que tem outras legislações anteriores que já trazem essa perspectiva, mas principalmente a política nacional de 2008 e a nossa Lei Brasileira da Inclusão, né, a LBI de 2015, ela se estabelece nessa compreensão de deficiência do modelo social, em que os currículos precisam ser inclusivos, em que os espaços têm que ser inclusivos, considerando, sim, que os estudantes com deficiências, altas habilidades, né, e outras diferenças fazem parte do contexto, né, estão presentes no nosso contexto, né? Então, considerar a existência desses sujeitos significa que nós vamos desenvolver contextos em que se eles chegarem, eles vão ser acolhidos, ou que pelo menos permita os ajustes necessários para acolher, né? E aí, então, a gente fala de barreiras. As barreiras que existem para o acesso. E as barreiras não são só arquitetônicas. Quando a gente constrói uma escola em que só há escadas de acesso, nós desconsideramos as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Não só as de cadeira de rodas, mas qualquer outra dificuldade de locomoção, né? Então, isso é uma barreira arquitetônica. Mas nós temos também barreiras metodológicas, nós temos barreiras atitudinais, nós temos diversas barreiras, né, que podem ser consideradas, que quando a gente adota, então, o modelo social como ele para compreender a deficiência, nós temos que identificar essas barreiras e definir como superá-las, né? Então, esses são os modelos, né, que nós temos de compreensão de deficiência. O biomédico, em que o sujeito é o responsável pelo seu problema,
daí se entende dessa maneira, né? E o modelo social, em que entende que todas as pessoas são diferentes e que os espaços têm que, sim, ser acolhedores, estar preparados, ou pelo menos permitir ajustes para receber qualquer perfil de sujeito, né? Então, todos temos os mesmos direitos. Então, igualdade de direitos. Quando a gente fala de igualdade dentro da educação inclusiva, nós não estamos falando em atender todos iguais, nós estamos falando em todos ter os mesmos direitos de ser atendidos dentro da sua especificidade, né? Então, a primeira parte do nosso material, né, da publicação, ele fala desses aspectos, né, e do impacto disso nas escolhas, né, e isso é bem importante. Eu vou pedir para passar o slide, que nós vamos falar um pouquinho das práticas pedagógicas inclusivas. E quando a gente fala de práticas pedagógicas inclusivas aqui, nós estamos justamente pensando em o que é necessário ser observado quando nós pretendemos, né, acolher a todos, ou tornar o nosso contexto educativo, né, das nossas práticas na escola, possíveis de que todos os estudantes que ali estejam sejam contemplados, ou pelo menos permita, né, que a gente consiga contemplá-los de alguma maneira. E é essa discussão que a gente vai fazer um pouquinho agora aqui, né? Por favor, pode passar. Então, quando a gente fala de planejamento, né, de prática pedagógica, a gente está falando também em planejamento, né? Professor, ele precisa planejar a ação pedagógica, né? Não pode ser um improviso, não pode ser algo que eu chego lá na hora e vejo como eu vou fazer. Quando a prática pedagógica se torna um improviso, a gente desconsidera os sujeitos, né, o quem. Então, aqui a gente coloca, então, 4 dimensões principais de um planejamento, que é quando a gente está definindo sempre o quem, para quem, né, eu estou preparando essa minha aula, o que conteúdo matemático eu vou trabalhar, né, o que vai ser explorado, o para quê, que é o objetivo, o que eu quero atingir ao final desse meu planejamento, né, com esse conteúdo, e o como, que é quando eu defino metodologias, né, organização da turma, e o que eu vou apresentar, recursos que eu vou utilizar. Então, são as 4 dimensões principais que a gente precisa estar contemplando num planejamento. E eu destaco aqui o quem, porque muitas vezes a grande problemática que torna um contexto educacional excludente é justamente desconsiderar os sujeitos que ali estão, né? Nós criamos, algumas vezes, né, na nossa mente, um padrão de estudante e pensamos, como que eu ensino, né, esse determinado conteúdo? Vou ensinar funções. Como é que eu ensinaria funções? Né? Então, claro que cada professor tem a sua maneira de abordar, né, o conceito, ele tem a sua maneira de trabalhar a matemática, mas é importante entender que vão existir estudantes ali que talvez não compreendam aquela maneira como você trabalha. Talvez aquela sua abordagem do conceito não vá se tornar acessível para todos que estão ali. E eu não estou falando aqui somente estudantes com deficiência, né? Nós estamos falando aqui de vários estudantes. Infelizmente, nós escutamos ainda hoje pessoas que dizem que não aprenderam matemática, ou que não gostam de matemática, ou que não sabem matemática, né? E isso leva, né, isso é uma discussão dentro da educação matemática. Por que, né, que tantas pessoas ainda acham que a matemática, ela está tão distante da vida, né? Por que muitas vezes muitas pessoas ainda apresentam essa visão em relação à matemática? Algo acontece na sua experiência, né, vivenciada ao longo dos seus anos de escola, né? O que acontece lá? Uma, né, das considerações que eu venho fazer aqui é justamente sobre o sujeito do contexto, né? Então, o professor que está na escola, que está em sala de aula,
ele sabe que dentro do seu grupo de estudantes há aqueles que não estão conseguindo acessar a proposta que ele está levando. E aí vem a nossa discussão. Por quê, né? O que eu deveria saber sobre esses estudantes? Então, o primeiro passo, quando a gente pensa num planejamento inclusivo, é conhecer o grupo, é traçar o perfil dos estudantes que estão ali conosco na sala de aula, e que não é igual para todos, né? Acreditar que eu posso entrar em todas as turmas do 9º ano, por exemplo, ou do 2º ano do ensino médio, e trabalhar exatamente da mesma maneira em todas as turmas, né? Fazer a mesma abordagem, levar os mesmos recursos, fazer a mesma discussão, às vezes o mesmo exemplo, talvez não seja adequado. E é esse justamente o ponto, né, que a gente tem que pensar aqui. Como que nós vamos estar fazendo, então, o levantamento desse perfil da turma. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, por favor. Então, dentro da discussão que se propõe, tem algumas questões que a gente precisa refletir. Primeiro, né, sobre o perfil, as potencialidades e interesses do grupo. Quando a gente está pensando num contexto de prática pedagógica inclusiva, é fundamental conhecer quem são esses estudantes, qual o potencial deles, né? O que eles conseguem fazer, de que maneira, o que para alguns estudantes é fundamental haver nessas propostas pedagógicas para que ele consiga acessar o conhecimento, né? E quais os interesses desse grupo, né? Então, o professor precisa conhecer essas dimensões dentro dos estudantes, do grupo de estudantes que ele está pensando no planejamento. E aí, dentro desse grupo, a gente vai ter o que a gente chamou de perfis desafiadores ali. Nós temos dentro do grupo alguns perfis desafiadores. Desafiadores para quem? Para o professor, né? Para o professor, que talvez pense como que eu vou trabalhar com determinado sujeito. É muito comum escutar na fala dos professores que os estudantes com deficiência, por exemplo, ele não sabe o que fazer, né? Então, o professor, a pergunta, né? Mas eu tenho um aluno autista na sala, como é que eu vou trabalhar matemática com ele? Ou eu tenho um aluno com deficiência intelectual, ou eu tenho um aluno com altas habilidades. Então, o quê? Então, esse aluno com altas habilidades, ele não tem interesse, às vezes, pelo que eu levo, porque talvez ele precise de algo além daquilo que eu estou levando, né? Ou de outros encaminhamentos que sejam mais desafiadores para ele. Então, é muito comum os professores enxergarem nos estudantes com deficiência e nos altas habilidades, síndromes, né, alunos da educação especial, os perfis desafiadores. Mas nós, né, que estamos na sala de aula, ali todos os dias, já sabemos, né, que nem sempre são esses estudantes que são os perfis desafiadores. Um dos grandes desafios dos professores hoje é justamente como manter o estudante engajado com a proposta. Um estudante que não tem deficiência, mas que você leva para a sala de aula, ele não está com vontade de participar. Então, isso é um grande desafio para nós. Eu, enquanto professora de matemática, trabalhando na educação básica, no fundamental e no médio, esse é um dos grandes desafios, né, que nós enfrentamos hoje, que é como trazer o estudante para a proposta. Então, entender os interesses do grupo seria uma das questões que poderia nos auxiliar nisso. Uma outra questão que a gente também precisa compreender é em relação ao diagnóstico, né? Então, algumas vezes, quando nós encontramos estudantes com dificuldade de aprendizagem, ou que a gente percebe que há alguma deficiência, alguma questão dessas dentro do nosso grupo, há uma preocupação, né, com o laudo desse estudante. Eu não estou dizendo aqui que ter laudo não é importante, ao contrário, né? O estudante que ele tem um laudo diagnóstico médico, ele
ele tem assegurado direitos, né, e alguns atendimentos, que a educação especial, por exemplo, pode estar sendo oferecida no contraturno, na sala multimeios ou da educação especial, né? Então, pode haver a presença de um profissional de apoio quando necessário, e outras políticas públicas que nós temos aí nos estados, né, e municípios, que às vezes contempla, né, o segundo professor, né, como tem algumas redes que adotam essa proposta, ou tá havendo, né, o apoio da educação especial para pensar planejamento, né, e tudo mais. Então, o laudo, ele se torna importante quando a gente entende que isso pode garantir, né, o que está previsto na legislação. Mas mais importante do que um laudo médico, muito mais importante para nós, professores, é o laudo pedagógico, é o diagnóstico pedagógico, melhor dizendo, né, o diagnóstico pedagógico. O que esse estudante consegue fazer? O que ele sabe? Né? De que maneira ele acessa o conhecimento. Então, essas dimensões, esse conhecimento diagnóstico pedagógico, para o planejamento, é muito mais importante do que o laudo médico. Até porque não há um padrão, né, dentro da deficiência. A gente nunca pode dizer que todos os autistas aprendem do mesmo jeito. Não há uma receita de ensino de matemática para autistas. Pode haver práticas exitosas, em que eu realizei com um estudante cego, surdo, autista, com deficiência intelectual, que funcionou, que ele aprendeu. Mas não quer dizer que qualquer estudante que eu receba com este laudo, né, com essa especificidade, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Porque isso vai depender das experiências anteriores dele, dos conhecimentos dele, né, do que ele consegue fazer. Mas se nós pararmos para pensar friamente sobre isso não é só com os estudantes com deficiência. Isso é com qualquer estudante. O diagnóstico pedagógico, ele deve ser feito para qualquer grupo de estudantes, para qualquer estudante, né? Então, é essa a mudança de perspectiva quando a gente está falando dentro do modelo social, né? Eu não olho para a deficiência do sujeito e entendo ela como definidora desse sujeito. Eu olho para o perfil do sujeito dentro do seu grupo e dentro desse contexto é que eu vou analisar que propostas esse grupo consegue participar de maneira mais exitosa. E é justamente esse diagnóstico pedagógico que a gente precisa construir, né? E como que a gente coleta os dados? Como é que a gente constrói esse diagnóstico pedagógico? De diversas maneiras, né? Então, o professor, aquele período inicial de diagnóstico, estabelecimento do perfil da turma, que teoricamente existe dentro da escola, né? A gente sempre diz que antes da gente fazer o planejamento anual, né, que a gente entrega ali 1 mês, 2 depois que começou as aulas, é porque nesse primeiro período a gente está fazendo esse diagnóstico pedagógico. A gente está levantando dentro desse grupo quais são os conhecimentos, a gente está levantando dentro desse grupo quais são os potenciais, que conhecimentos matemáticos ele tem, qual é o estudante que tem mais dificuldade, qual é o que tem menos, né? Eu trabalho com estudantes também de 6º a 9º ano. E dos aspectos que eu analiso, por exemplo, no 6º ano, é quem está alfabetizado. Porque quem trabalha no ensino fundamental sabe que nós temos estudantes no 6º ano que não estão plenamente alfabetizados. Então, se o estudante tem dificuldade na leitura, tem dificuldade na escrita, tem dificuldade na identificação, né? E eu não estou falando de alunos com deficiência, eu estou falando de estudantes sem deficiência, né? Então, isso no 6º ano a gente precisa fazer para traçar o nosso planejamento anual de como vai trabalhar no 6º ano. Naquela turma, especificamente, em que eu tenho diversos estudantes que não estão plenamente alfabetizados. Como também é diferente quando eu faço esse diagnóstico inicial numa turma e percebo que é 1 ou 2 casos pontuais que estão vivenciando essa situação.
Então, esse diagnóstico pedagógico inicial, ele tem que ser feito com o grupo, sempre. E dentro dele, a gente também vai levantar, né, esses estudantes que talvez, né, dentro da sua deficiência, gerem determinados aspectos que a gente precisa analisar, né. E aí a gente pode contar com diversas questões, né. Então, conversar com o professor da educação especial, conversar com a família, né, verificar como foi anteriormente o trabalho com esse estudante, né, o que ele já conseguiu fazer, o que ele avançou, o que normalmente dá mais acesso ao conhecimento para esse estudante. Vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente conversa com o professor do ano anterior, por exemplo, e ele te diz assim, toda vez que eu levo material concreto, ou levo jogos, ou trabalho com desafios, né? A gente ontem viu a matemática recreativa do professor Bigode. Quando eu levo esse tipo de atividade, eu percebo que aquele aluno com deficiência intelectual consegue participar muito mais, consegue chegar às conclusões, a abstração fica facilitada para ele. Isso é um indicativo para nós, para o planejamento. Com aquela turma, isso é necessário. Mas se a gente parar para pensar friamente, não é só para os alunos com deficiência, né? Nós temos estudantes dentro do grupo que necessitam realmente desses materiais, desses outros recursos, e não tem nenhuma deficiência. Então, pensar no ensino de matemática a partir dos sujeitos, pensar no ensino de matemática a partir do grupo de estudantes que você tem ali, vai fazer com que o professor perceba a necessidade da diversificação dos modos de ensinar, né? Que é justamente, né, a proposta que a gente vai discutir aqui hoje. E aí, dentro de toda essa discussão, a gente também traz uma outra reflexão, tá? Que é entre os termos multiplicidade e diversidade. Há uma discussão bem importante dentro da educação inclusiva e da educação especial, né? Específicas dessa área, e que aí eu trago a reflexão aqui para a educação matemática, que é sobre essa compreensão da palavra diversidade. Né? Nós utilizamos a diversidade muitas vezes, né? Eu, inclusive, às vezes, quando vejo, escrevi diversidade também, porque eu ainda estou em processo de apropriação, né? Nós vamos estar sempre nesse processo, principalmente a questão da terminologia, tá, pessoal? Porque elas mudam, né? Um dia é portadores de deficiência, daqui a pouco a gente vai entender que essa expressão, por exemplo, portadores de deficiência, ela é inadequada. Né? As próprias pessoas com deficiência vêm lutando há anos para que portadores de deficiência não seja utilizado, porque eles não portam nada. A deficiência não é algo que você carrega, que nem um celular. Porta um celular, tu larga o celular, tu deixa de portar. Não é, né? Então, eles são pessoas com deficiência. E se a gente ainda analisa pelo modelo social, essa deficiência ela se torna expressiva se o contexto não considerou a presença dessa pessoa, senão é uma lesão do corpo, né? Então, são questões importantes para a reflexão, porque o nosso posicionamento de professor, né, a nossa maneira de falar disso, a nossa maneira de tratar isso, pode reforçar os estigmas, né? Pode passar uma ideia para a própria turma que esse estudante está inserido, de que ele é incapaz de fazer determinadas coisas. E é justamente isso que nós precisamos superar. Não é o diverso, você é diverso a mim. Não é o diverso. É entender as diferenças como múltiplas, multiplicidade. Dentro de uma sala de aula, nós temos uma multiplicidade de perfis, que é inerente ao ser humano, ser diferente. Então, a diferença, ela está muito mais relacionada ao múltiplo, à multiplicidade, do que ao diverso, que seria aquele diferente de mim, né? Como se ele fosse diferente de todos. Que é justamente isso que a gente não quer mais. As diferenças não é da pessoa com deficiência. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Eu, Carla, tem coisas que eu não consigo fazer, mas que você consegue. Nós somos diferentes.
né? E eu não preciso ser rotulado, estigmatizado com uma deficiência por causa disso. Então, é nessa perspectiva, então, que a gente, então, entende, né, esse perfil do grupo que a gente precisa traçar, né? Precisamos conhecer os estudantes. Nós não preparamos aulas de matemática para cadeiras. Nós preparamos aulas de matemática para pessoas. Que pessoas são essas? Né? Quais suas potencialidades? Quais seus interesses? Pode passar, por favor. Então, dentro da proposta de discussão que a gente tem aqui, eu trago um referencial teórico, né? Que é o referencial teórico que eu venho estudando e adotando, né, nessa última década. Desde 2006, né, eu pesquiso, publico minha dissertação, eu fiz sobre a educação inclusiva, também a educação matemática, mas o desenho universal aparece, né, na minha trajetória depois de 2011, certo? Que é quando eu tomo conhecimento dessa proposta, né, do DUA, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem. Hoje, na época, nós não tínhamos praticamente nada de material no Brasil, mas hoje nós já temos teses, dissertações, né, bem importantes que tratam do desenho universal como esse caminho possível de pensar práticas pedagógicas inclusivas. E o desenho universal, ele tem 3 dimensões principais. A primeira dela é o chama-se modos múltiplos de apresentação do conhecimento. Claro que eu vou fazer a aproximação com a educação matemática, que esse vem sendo o meu exercício dos últimos anos, de aproximar o desenho universal da educação matemática, né? Então, a educação inclusiva da educação matemática. Então, modos múltiplos de apresentação do conhecimento seria o professor, quando vai preparar a sua aula de matemática, ele observar dentro desse conhecimento matemático a ser tratado, e aí a importância da gente ser especialista e conhecer bem a nossa área, e conhecer bem as dimensões do conhecimento que a gente tem que tratar, a gente vai pensar em diferentes maneiras de oferecimento desse conhecimento para a turma. Então, pensar em diferentes propostas. Eu vou apresentar isso de que maneiras? O grupo de pesquisas de Harvard que vem explorando essa teoria, né, na última década, aí, um pouquinho mais, chama-se CAST, ele traz muitos exemplos dentro da educação matemática. Eles usam a matemática como modos de exemplificar essa teoria, né? Então, é muito interessante a gente ver quando ele traz essa perspectiva nas discussões, que é justamente isso. Eu vou apresentar, vou dar um exemplo, vou apresentar um conceito de número, por exemplo. Vamos para o bem básico, lá nos anos iniciais, né? Então, qual é a representação gráfica disso? Né, o significado, né, as diferentes maneiras de representa conjuntos, representa numerações, então as funções do número, trazer de diferentes maneiras o mesmo conceito. E também utilizar diferentes recursos, visuais, auditivos, táteis, vivências por situações, problema, né, ou desafios matemáticos, né, então trazer todas essas questões, né, diferentes modos. Nesse conjunto, tu vai contemplar diferentes sujeitos. Essa é a ideia. Depois, os modos múltiplos de ação e expressão. Entender que pode haver diferentes respostas. Entender que um estudante que não está alfabetizado, ele não vai dar uma resposta igual a um que está. Né? Então, quando eu peço para o estudante representar, por exemplo, um algoritmo de uma divisão, né, a gente entende que ele conhece o código, né, os signos. Mas o estudante que a gente recebe lá no 6º ano e que não está alfabetizado ou que não conhece o código, ele não tem como entender divisão? Não há um modo que ele possa me mostrar que ele entendeu o significado do conceito? Então, olhar as diferentes dimensões de representação, as diferentes dimensões do conceito e aceitar essas diferentes respostas, enquanto ele não tiver avançado no conhecimento dele, né? Então, quando a gente fala em inclusão, em aceitar os diferentes perfis,
Eu já vi que eu passei dos meus 20 minutos, mas eu vou ficar um pouquinho mais, né? Porque eu tive que falar um pouquinho do espaço lá da Dayana, tá bom? Então, quando a gente consegue entender essas diferentes maneiras e aceitá-las, a gente está incluindo diversos sujeitos que estariam à margem do processo. E a última dimensão do DUA é os modos múltiplos de autoenvolvimento. É entender, né, que a gente precisa promover propostas pedagógicas em que os estudantes se engajem, em que os estudantes se interessem, em que os estudantes participem da tarefa. Então, conhecer o perfil dos estudantes e saber os focos de interesse torna-se fundamental para poder elaborar uma proposta que promova o engajamento. Pode passar, já estou no finalzinho, né? Então, a partir dessas discussões todas do DUA, né? Claro que no texto lá escrito, vocês vão ler, ele tem mais desenvolvido essa proposta. Eu tenho pouco tempo para falar disso aqui, né? E é uma questão bem profunda, né? Então, nós temos o perfil dos estudantes, né? Do conhecimento matemático. Primeiro, você tem que definir o perfil dos estudantes e definir o conhecimento matemático. E aí, para poder pensar na proposta, ver quais são os contextos dos interesses dessa turma, qual é a organização que nessa turma funciona melhor. Tem turmas que trabalhar em grupo é maravilhoso. Ai, cachorro. Tem outras turmas que não dá para trabalhar em grupo. Então, a gente precisa conhecer esse grupo, ver que maneiras de organização seriam mais adequadas para que todos tenham espaço de participar, né? Perceber de que modo todos podem aprender, então que recursos eu vou estar levando, né? Vou adotar. Que representações possíveis do conhecimento eu posso estar demonstrando e aceitando na resposta. Conhecer bem as dimensões conceituais que eu posso estar considerando e definir já a priori, né? Como que eu vou fazer os feedbacks com a turma? Como é que eu vou estar retornando aquilo que eu trabalhei ao longo do processo? Né? Para que os estudantes que estão tendo dificuldade durante o processo, eles consigam entender o que não estão conseguindo aprender, né? Que seria a autorregulação que o DUA prevê, né? Que tem a ver com a perspectiva do próprio estudante perceber o que está acontecendo e superar, né, essa dificuldade. Então, como fazer esse processo formativo? E definir que registro de avaliação individual e coletiva eu vou fazer. Então, o professor, quando ele faz o planejamento, ele já deveria definir vários desses pontos. Claro que alguns deles vão sendo ajustados ao longo do processo, mas se ele define isso, ele tem muito mais chance de fazer um planejamento inclusivo. Acho que deu, né? Não sei, pode passar? Então, agora eu vou deixar com a professora Silvia, tá bom? Muito obrigada. Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui nos slides. Eu vou falar aqui da formação docente e inclusão escolar. Pode passar. Então, a perspectiva que a gente adota aqui nessa apresentação é a histórico-cultural de Vygotsky, que trata de pressupostos da coletividade, colaboração e experiências. Tá? E quando a gente fala de estudantes típicos ou atípicos, é certo que nem sempre, a gente tem que ter em mente isso, que nem sempre ter necessidades educacionais especiais significa assumir uma deficiência, ou física, intelectual, sensorial. Qualquer indivíduo está sujeito, em algum momento da sua vida, né, de demandar de um apoio educacional específico e ser um processo de aprendizagem. Certo? Então, nesse contexto, quando falamos de formação de professores, nos referimos em promover a interação no contexto escolar e a compreensão de aspectos relacionados às diferenças e seu impacto na construção social desses indivíduos. Tá? E essa construção social se refere a conceitos sobre determinadas especificidades que podem estar presentes em sala de aula e o professor deve estar atento a essas especificidades, certo? Pode passar.
Então, quando a gente fala de formação docente e inclusão escolar, necessariamente em matemática, especificamente em matemática, né, existem vários desafios, né, na formação matemática desse docente. Um é a questão da própria matemática, que é um componente curricular, né, que além de suas conjecturas, proposições, fórmulas, características como ferramenta a serviço da formação integral do sujeito, é uma disciplina abstrata, né, que é muito difícil de colocar assim no dia a dia. A gente trabalha assim muito no dia a dia dos alunos, né, mas que muitos conceitos abstratos não é possível estar trabalhando especificamente, né, de forma concreta com esses alunos. Então, aí vem a questão da educação matemática, né, que algum de vocês que estão participando aí dessa mesa já colocou no chat, né, que vai depender da consolidação da educação matemática, né, que essa é a grande solução. O que significa isso? A educação matemática precisa contribuir com discussões sobre o tema, que vão além das dificuldades intrínsecas do aprendizado sobre a disciplina. Tá? Então, a formação de um cidadão crítico, que tenha a promoção da dignidade humana como meta, vai além de aprender simplesmente as técnicas, né, as questões abstratas matemáticas. Já a educação especial deve ser voltada para todos e considerar as condições humanas, a diferença de alunos com dificuldades, e que podem gerar barreiras de acesso ao conhecimento se isso não for considerado nos processos pedagógicos da educação matemática, certo? Então, a educação para a diferença é preciso compreender, né, essas diferenças entre os estudantes, que é algo inerente e comum no contexto escolar. Por isso, a educação inclusiva gera necessidade de mudanças em propostas e práticas pedagógicas comumente encontradas em diversas aulas que se ensina matemática. Pode passar. Daí a gente vê dentro dos documentos regulatórios e legais. O que eles apresentam, né, para essa formação de professor? Vamos começar pelo currículo. O currículo dos cursos de licenciatura, né, a inclusão escolar, que é um direito de todos à educação, né, como diz a lei, parece ainda não ser realidade, apesar das mudanças nacionais obrigatórias, certo? Existe uma relação da formação inicial e a continuada, né? Então, a formação continuada é aquilo que já foi, né, de alguma maneira visto na formação inicial, e logo essas discussões têm que ser um espaço nos cursos da graduação de forma contextualizada. Então, se o aluno não tem nada no seu currículo, ele não tem nem como fazer uma formação continuada. Então, precisa ter alguma coisa no currículo desses cursos de licenciatura, né? Como acontece atualmente de forma, assim, muito singela em algumas disciplinas pedagógicas, como psicologia, didática da matemática, né? Que leva em consideração, né, as especificidades advindas das mais variadas necessidades de educação especial. Aí, em relação às leis que promovem a formação do professor, nós temos, desde 1994, a portaria de número 1793, que é discutida a necessidade de complementar os currículos de formação docente e de todos os profissionais que atuam com os alunos deficientes. E aí, depois nós temos ainda um documento de 2002, que é a resolução da CNE-CP, né, do Conselho Nacional de Educação, que apresenta os princípios norteadores para a formação de professores que atuam
nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, contemplando o exercício profissional específico. E além desse documento, aí a gente tem um mais atual, que é o de 2009, né, já não tão atual, que é a resolução número 4, que está previsto que deve ocorrer um trabalho colaborativo de forma a articular as atividades do ensino comum as do atendimento educacional especializado, os serviços de saúde, assistência social. E ainda, no artigo 12 dessa mesma resolução, encontra as disposições referentes à formação docente necessária para a atuação no AEE. Pode passar. Dentro da minha vivência, como professora do curso de licenciatura matemática da UDESC, que eu posso perceber uma grande preocupação e é diferenciada entre os alunos que estão lá se graduando, certo? Quais são essas preocupações? Alguns, eles entram para formação, mesmo que de licenciatura matemática, eles pretendem continuar no espaço da escola de educação básica, já que eles desejam seguir a carreira acadêmica dentro da universidade, mesmo seguindo depois a carreira dentro da universidade, fazendo mestrado, doutorado. Mas outros, além disso, tem também aqueles alunos que buscam conhecimentos de base para seguir outras carreiras, em que a matemática é de grande importância, como, por exemplo, para trabalhar em um banco, uma agência financeira, entre outros. Tá? Então, o curso de licenciatura matemática dá essa base, sim, para os alunos escolherem qual a carreira a seguir, apesar de ser um curso voltado para a formação de professores da educação básica. Existe também a dimensão sobre a suficiência ou não de disciplinas para essa formação profissional, que preparem, né, esses professores para a atuação em sala de aula de ensino comum, considerando as diferenças existentes entre os estudantes. Entre elas, as deficiências de altas habilidades, transtorno, entre outros. Será que existe essa discussão, né? Essa discussão existe, mas será que existe suficientemente as disciplinas necessárias para que forme esse profissional capaz de chegar numa sala de aula e encontrar um aluno com alguma deficiência e saber trabalhar com esse aluno, né? Então, eu vejo isso muito que no estágio curricular supervisionado, que quando o aluno chega lá nos últimos semestres da sua formação, quando eles vão atuar já em sala de aula, né, fazer seus estágios lá no ensino fundamental 2 e no ensino médio, aí que eles vão se deparar, né, com um aluno, com um estudante com deficiência. Aí, nesse momento de formação, que é possível perceber a mudança de posicionamento desses alunos, tá? Até esse momento, a gente não vê a preocupação deles, né, nessa formação, mesmo que haja alguma disciplina eletiva que eles podem estar escolhendo, né, durante seu curso, para fazer sobre inclusão. Eles não sentem essa necessidade. Só depois que eles vão entrar em sala de aula que eles começam a perceber a importância, né, dessa formação, né, no modo de refletir, de produzir conhecimento para essas ações tangíveis, né? Então, o aluno, ele chega em sala de aula e se depara com um aluno cego e vem para mim e pergunta, professora, o que eu faço agora? Tem um aluno cego em sala de aula, tá? Então, isso é o que acontece muitas vezes, né, na universidade. Pode passar. Então, o que nós vemos muitas vezes é a inclusão não curricularizada, né? A não curricularizada, o que seria? O aluno vai entrar em contato com
educação inclusiva quando estiver trabalhando no PIBID, por exemplo, e a gente sabe que não são todos os alunos que entram no PIBID, ou algum projeto de pesquisa, como iniciação científica, não precisa nem ter bolsa, ele pode ser um voluntário, né? Se ele quer aprender um pouquinho mais sobre isso, então ele vai ter essa oportunidade participando desses projetos de pesquisa, inclusive como um voluntário, se não há bolsa para ele, ou algum projeto de extensão, trabalho de conclusão de curso. Eu estou vendo atualmente que muitos alunos estão trazendo temas sobre a educação inclusiva nos seus trabalhos de conclusão de curso, e porque eles percebem essa necessidade, né, dessa formação, e aí eles vão buscar nos seus trabalhos de conclusão de curso. E aí, depois, quando eles estiverem atuando, vai ter a formação continuada, né, e após um mestrado ou um doutorado, eles poderão estar fazendo, né? Então, é de forma não curricularizada que a gente vê muito essa formação, né? Em que são discutidas as questões teóricas e a realidade prática, né? Que são importantes para o professor em formação para entenderem e acreditarem que é possível realizar o trabalho educativo e a inclusão escolar de alunos com deficiências em salas regulares, né? E pode passar? Então, a gente vê aí novos desafios, né? E esses desafios é colocado por Rodrigues, 2008, já desde 2008, né? Que esses novos desafios para a formação de professores são disseminados com o modelo de educação inclusiva, nomeado pela inclusão de alunos com condições de deficiência na escola regular. Então, quando aparece, né, esse modelo, aí esses desafios são maiores ainda, além da matemática, da educação matemática, que já colocada anteriormente, as questões de inclusão, né, e assim por diante. Então, ele coloca aqui, para a formação dos professores, existem 3 dimensões, né, que são contempladas para capacitar o professor. Então, existe, primeiro, a dimensão dos saberes, segundo, a dimensão das competências, e terceiro, a dimensão das atitudes. No próximo slide, a gente vê aqui a dimensão dos saberes. Tá? A dimensão dos saberes refere-se ao conjunto de conhecimentos que vão desde os aspectos mais teóricos, e como o contato com o pensamento e teorização de diversos autores, e, sobretudo, com trabalhos de investigação feitos em contextos reais que possam fundamentar a adoção de determinadas opções metodológicas. Tá? Então, a gente, quando se faz essa dimensão do saber, é muito importante essa questão teórica e metodológica do que já vem sendo realizado, né? Ao contrário do modelo clínico, aquele que na forma de um programa ou de um tratamento, ao contrário desse modelo, deve acontecer como se avalia, né? Então, a dimensão dos saberes, esse conhecimento vai desde a avaliação, passa pelo planejamento e depois desenvolve um processo educacional de aprendizagem, né, de um aluno com dificuldade específica ou não, trabalhando de forma conjunta, né, porque a gente sabe que muitos alunos com deficiências pode apresentar não apenas uma deficiência, mas pode ter várias ao mesmo tempo, né? Então, essa dimensão implica também no trabalho com a família, né, e com a comunidade, em diferentes escalas de compreensão, né? Então, é importante esse trabalho, né, em conjunto. O aluno não vai estar lá sozinho, né? Quando ele entra em sala de aula, ele pensa que somente ele tem que resolver tudo o que está acontecendo lá. Ele se depara com um aluno cego, não teve formação, ele vai entrar em pânico, porque ele não está não sabe que essa realidade depende de outros saberes aí em conjunto, né? Então tem que ser um trabalho em conjunto sempre, né?
Então, é importante que esse modelo, as felicidades, seja uma inspiração educacional e não clínica. Pode passar? Vamos para a segunda dimensão das competências. Na dimensão das competências, está relacionada com o saber fazer, assumindo sempre grupos heterogêneos em que haja interligação entre os momentos de avaliação, planejamento e intervenção. Eu vou falar de cada um desses momentos brevemente, né, que vocês podem encontrar com mais detalhes no trabalho desse autor. Então, a primeira avaliação trata-se de uma das áreas em que os professores sentem mais dificuldade, em particular quando procuram uma sistematização dessas avaliações para passar às fases seguintes. Ou seja, a avaliação que se faz com os alunos, ela deve ser uma avaliação contínua. Segundo, o planejar menos em termos de conteúdo. Não que esses não sejam importantes, né? E sim, a gente tem que colocar mais atenção se está bem, com bastante propriedade. Se o professor tem bastante propriedade do conteúdo, ele vai ser capaz, né, de desenvolver estratégias para esses conteúdos, estratégias necessárias para o ensino desses conteúdos. Também, nesse aspecto, o trabalho cooperativo entre professores é determinante, tá? A conversa com outros professores, além da equipe pedagógica e a família, a conversa com o planejamento com outros professores também é importante. Terceiro, a intervenção com trabalho multinível, ou aquele que a gente chama interserial, que não existe no ensino regular, né? Está num nível, ou está na quinta série, está na sexta, né? Conforme a idade, assim por diante. Trabalhar com resolução de problemas, trabalhar com projeto, etc. Né? Então, esses trabalhos são importantes, essa diversificação de trabalho, tendo como exemplo obtido durante a sua formação. Então, se esse aluno tem esse exemplo durante a sua formação, com certeza ele conseguirá aplicar quando estiver no seu campo de trabalho. Pode passar. Vamos falar agora sobre a dimensão das atitudes. O professor deve construir atitudes positivas, no sentido que o aluno é capaz de fazer, descobrir e apostar em suas possibilidades, o que ele é capaz de fazer. Tá? Então, o professor, para desenvolver atitudes positivas, ele não pode construir a sua intervenção baseada no déficit. O que o aluno não consegue fazer, mas sim naquilo que o aluno é capaz, né, para além da sua dificuldade. É essencial que o professor conheça múltiplas formas, né, de eliminar e contornar essas dificuldades e barreiras, e acreditar e fazer acreditar que o aluno é muito mais do que suas dificuldades, e que existem variadas formas para se chegar ao seu sucesso. Pode passar. Então, aí existem algumas urgências. Pode passar o slide, por favor. Passou, aí. Então, aí existem algumas urgências, né, que a educação é para todos, né? Os alunos sem deficiência poderão ter dificuldades também, que necessitam de algum apoio especializado, né? Na prática educativa, o objetivo da educação inclusiva não é acabar com as diferenças, mas sim mantê-las ativas e rentabilizadas na educação de todos os alunos. Mas o foco principal deve ser com os alunos com deficiência, né? O conteúdo a trabalhar na formação inicial dos professores deverão dar ênfase maior às deficiências mais incidentes, né? Por exemplo, o que mais se apresenta, né, dessas deficiências, os seus aspectos psicológicos, né, naturalmente, e dá menos ênfase ou intensidade aos aspectos clínicos, né? Então, esse foco principal é importante, tá? Há algumas deficiências, né?
para iniciar a sua formação inicial. Aí, assim, com a equidade, todos os alunos serão beneficiados, né? Se um aluno ou com alguma necessidade especial já é beneficiado, imagina os demais alunos em salas de aulas, né, que não que apresente algum outro tipo de necessidade especial ou nenhum outro tipo, também será beneficiado com essas mudanças. Já existem pesquisas que mostram isso, certo? E aí pode passar. Aí eu apresento aí duas figuras e pergunto para vocês aí, qual é a diferença dessas duas figuras, né? Eu coloco um caixote abaixo, igual abaixo de cada um desses alunos, ou eu coloco caixotes necessários para que ele atinja a sua educação necessária, né? Então, a figura do lado esquerdo, né, temos caixotes iguais, e a figura do lado direito tem o número de caixotes necessários para que seja atingido o objetivo aí, que nessa figura é para visualizar o campo de futebol, né? Que a gente fazendo uma analogia para a educação, é para que chegue aos conhecimentos, à educação, à aprendizagem do aluno, certo? E aí, eu finalizo no próximo slide com uma reflexão. Pode passar? Pode passar o slide, por favor. Aí, essa reflexão é o seguinte: a inclusão acontece quando, diz Paulo Freire, se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Gente, eu agradeço, pode passar, muito obrigada. E vamos aqui dar continuidade à nossa apresentação com alguns questionamentos que tenho certeza que houver, né? Passo a palavra para a Marisol. Obrigada, gente. Bom dia, então. Obrigada, colegas, pela participação aí de vocês, pela contribuição, em especial sabendo das experiências de vocês, como a gente vinha já dialogando há mais de um ano, na verdade, né, para essa mesa temática. Então, eu coloco aqui algumas questões que foram nos repassadas, e depois vocês fiquem bem à vontade, então, para discuti-las, tá bom? Então, o Rafael, ele nos solicita alguma sugestão de material, autor, que cite o uso de representações semióticas com semelhanças entre álgebra e música. Acredito que essa pergunta seja da outra sala. Olha, Rafael, eu trabalhei com registros de representação semiótica na minha tese de doutorado, mas foi entre álgebra e Libras, tá? Não sei se vai te ajudar muito. Você pode encontrar nessa minha tese o conceito, né, a concepção, e toda a teoria de Duval, toda não, né? Toda que eu usei para identificar na Libras e essa transposição da álgebra em sala de aula, tá? Então, você pode encontrar alguma coisa lá, porque os registros de representação semiótica de Duval é bem extenso, tá? E eu já vou adiantando aqui que só tem uma pontinha do iceberg que você pode encontrar no meu material. Só sobre os registros, mas em relação a registro de representação semiótica e álgebra, em relação à música, não, tá legal? Não conheço. Que bom aí que trouxe, né, a sua experiência, né? O Lucas também nos pergunta, né, quais são as possibilidades das experiências, conforme sugere La Rosa, no campo da educação matemática, né? E se existe espaço no currículo escolar para essas práticas, né, que vocês vieram trazendo no decorrer da discussão. Tá? Quem começa?
É que assim, ó, essa pergunta é para a professora Cristina, que está na outra sala, o Marisol. Essas perguntas não são para nós. Ah, é? Sim, pois é que foi repassado para nós. É que a Morgana explicou que essas tarjetas embaixo vai aparecer das 3 salas nos 3 espaços. A professora Cristina é da outra sala. Tem uma nova Vamos lá. pergunta aí. Da Ellen. Qual o papel do atendimento educacional especializado na perspectiva da educação matemática inclusiva? Não sei, quer responder, prof? Eu respondo? Pode responder. Eu complemento. Então, tá. Então, O AEE, ele é um serviço, e tanto para a educação matemática inclusiva, ou para qualquer outra, né, área de conhecimento, é um serviço de complementação e suplementação. Então, ele é um atendimento que ele é feito no contraturno, normalmente, né, como prevê a legislação, em que são trabalhados aspectos com os estudantes que não são do currículo do ano. Então, por exemplo, tu não vai ter no AE, tu está trabalhando funções, não vai ser trabalhado lá pelo professor de educação especial funções no AE, não é isso que vai acontecer, né? Mas vamos dizer, por exemplo, que a criança que tu está trabalhando funções ali no nono ano, ele tenha determinadas questões de representação gráfica ou de algo que tem a ver com significado, né, que seja anterior, né, ao que a gente está trabalhando, que poderia ser explorado lá, né, como uma suplementação, até poderia ser. Mas o papel do AEE, ele é trabalhar aquelas potencialidades dos estudantes que não há como trabalhar em sala de aula, né? Questões que são inerentes ao sujeito, desenvolvimento do sujeito, e não necessariamente do conteúdo que está trabalhando em matemática. Então, acho que em educação matemática inclusiva, talvez a gente tenha que entender da mesma maneira. Quem vai estar pensando no planejamento inclusivo para a sala de aula somos nós, os professores de matemática, especialistas em matemática. Os professores do AEE, no atendimento educacional especializado, né, individual, eles vão trabalhar aspectos daquele estudante que tornem ele, auxiliem ele a participar de maneira mais plena do que a gente está trabalhando em sala, mas não vai trabalhar o conteúdo de maneira paralela. Isso é bem importante entender, né? Não sei se é essa a objetivo da pergunta, mas se a prof. Silvia quer complementar. Eu posso complementar também que o que se vê atualmente, né, no AE, em conversas com mestrandas que eu tenho e que são professores, inclusive da educação básica, desde os anos iniciais, o professor de AE, ele só vai auxiliar o professor quando necessário, né? O professor precisando de algum material, né? Trocar experiências com o professor de AE na busca de outros materiais também, ele estará lá para ajudar esse professor em sala de aula, né? E vai entrar só quando forem casos extremos de necessidade, ele vai entrar em sala de aula, né, com o professor. Ou então ele vai estar trabalhando, como a Carla já falou, né, em contraturno com esse aluno para que ele possa desenvolver, né? Porque cada aluno tem o seu tempo para o aprendizado, né? Uns vão mais rápidos, outros demoram, né, nesse aprendizado. Então, o professor do AE pode estar trabalhando, né, para que esse tempo do aluno, né, ele reconheça esse tempo do aluno, o professor vai reconhecer esse tempo do aluno e o professor do AE vai estar fazendo esse acompanhamento desse aluno no contraturno, né, para que ele vá de acordo com o seu tempo de aprendizagem também. Não sei se respondemos a pergunta aí. O Douglas Daniel, então, pergunta, Carla, quais são, no seu ponto de vista, os caminhos para a inclusão dos alunos surdos quando a escola não possui intérpretes suficientes? Então, essa pergunta, né, é bem interessante, porque
o estudante surdo, ele tem direito ao intérprete de Libras, né? Se a escola não tem intérpretes suficientes, ela está infringindo um direito. Na realidade, é isso que está acontecendo, né? A comunicação, ela é garantida aos estudantes. O que a gente vê acontecer, né, normalmente, eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto professora com alunos surdos em sala de aula. Em algumas escolas, costuma-se, às vezes, agrupar. No estado, eu já vivenciei isso muitas vezes, né? Então, tem uma sala em que os 3 estudantes surdos daquele ano de escolaridade não ficaram distribuídos em turmas diferentes, ficaram na mesma sala. Então, teria um intérprete, né, ali naquela sala de aula. Isso quando há falta, né? Mas, mesmo a gente tendo um intérprete em sala de aula, que é o básico, é o fundamental, é o que tem que haver, né? O professor precisa ter cuidado para a gente não promover práticas segregatórias dentro de sala de aula, né? Uma coisa, assim, muito comum é os estudantes surdos sentarem todos juntos com o intérprete, separados da turma, e aí parece que você está trabalhando com a turma e o intérprete trabalhando com eles de forma separada. Isso tem que ter muito cuidado, né? Principalmente nos anos finais, ensino médio, há todo um encaminhamento para que o intérprete esteja com o professor, né? A gente está trabalhando juntos. Então, ele vai fazer nós temos aqui as nossas intérpretes, né, como conosco aqui, eles estão para todos ali. Claro que pode haver momentos em que os estudantes surdos vão querer fazer perguntas específicas para você, né, e o intérprete vai ser esse profissional fundamental, que tem que estar ali junto conosco, né, para pensar isso. A conversa com o intérprete é importante, porque em matemática, isso acontece muito. Nós temos muitas questões de matemática que em Libras ainda precisam ser ajustadas, né? Determinadas coisas que nós trabalhamos, que não há, por exemplo, símbolo ainda, né? Então, ou a maneira como você trata, né? Qual é o sinal que representa aquele conceito? Às vezes ainda não há. Então, é importante ter a conversa com o intérprete até para definir determinados sinais, né? Isso tem que acontecer. E o intérprete de Libras, ele é obrigatório, gente. Né? A gente sabe, eu sei, eu sou professora também de escola pública, né? Começa o ano, às vezes não tem o intérprete, a dificuldade de conseguir o profissional, né? E é justamente isso, a gente tem que lutar para a valorização desse profissional, para que eles queiram, né? As pessoas queiram se formar nessa área e queiram trabalhar nas escolas. É como quando a gente discute a falta de professores de matemática. Por que tem tanta falta de professor de matemática? Né? É a valorização da categoria, a valorização do próprio profissional que vai gerar a vontade do estudante de estudar essa área e ser professor, né? Então, eu acho que isso é uma luta maior do que essa coisa de quando não tem o que faz. A gente cria meios de se comunicar, claro, né? A gente vai criar maneiras de se comunicar, claro, mas a luta pelo profissional nunca pode parar, né? A gente não pode aceitar essa condição, né? Tá, então aqui, a Maria Aparecida Rufino, como preparar um profissional para lidar com a inclusão dos currículos de licenciatura em matemática, geralmente vivenciam apenas a disciplina de Libras? Ótima pergunta. Então, a formação do professor, né, como eu já havia dito antes, tem que incluir disciplinas, a meu ver, no meu ponto de vista, ainda a maioria dos cursos, né, de licenciatura, não só de matemática, falta a inclusão de disciplinas, né, para educação inclusiva. E a preparação desses profissionais, porque é só a partir daí da formação inicial que ele vai ter uma formação continuada, né? Porque está ligada essa formação continuada. Senão vai chegar o que acontece, né? O que já está acontecendo, né, nessas licenciaturas, pelo menos é o que eu vejo na licenciatura matemática, que é essa formação não curricularizada. Né? Então, os alunos, eles sentem essa necessidade, né, dessa formação e vão correr atrás, através do PIBID, através de participação
em projetos de pesquisas que trabalhem com a inclusão, projetos de extensão, né, e assim por diante. É isso que está acontecendo. Então, a meu ver, precisa contemplar mais disciplinas, né, nos cursos de licenciatura sobre inclusão, em específico da inclusão em educação matemática, né, para os cursos de licenciatura. Carlos, se você quiser complementar, fica à vontade. Uma coisa interessante sobre isso é que em 2018 nós tivemos o Fórum das Licenciaturas, né, aqui no estado de Santa Catarina. E isso foi uma das mesas de debate no fórum, né? A importância dos cursos de licenciatura que formam professores que ensinam matemática, isso significa não só a licenciatura em matemática, mas a pedagogia, a educação no campo e todas as outras, né? Contemplar disciplinas que tragam essa visão, essa compreensão do que é a educação inclusiva e a educação especial, porque são coisas diferentes, cada uma tem um papel bem definido, inclusive, né? Entender que a educação, que os professores de informação precisam entender esses contextos para saber qual o seu papel e qual o papel do outro, entender por que a educação inclusiva foi estabelecida no Brasil, né? Entender por que isso é um resultado de uma luta social das pessoas com deficiências e suas famílias como sujeitos de direito. Então, para a gente minimizar esse questionamento que ainda existe do por que esse aluno com deficiência está aqui na minha sala, isso precisa ser entendido como uma vitória, né, uma luta social. E então isso é só uma visão histórica que nos mostra isso, né? Entender a parte legal, a legislação que trata do assunto, fora práticas pedagógicas. Claro que as práticas pedagógicas, né, no fórum de licenciaturas, ficou claro que talvez eles pudessem estar diluídos nas disciplinas de didática, nas disciplinas de planejamento, nas disciplinas de avaliação, nas disciplinas pedagógicas. Então, isso significaria reformular cursos, né, de licenciatura, porque isso demanda um trabalho. A professora Silvia, que está atuando aí no ensino superior, sabe que isso é bem complicado, né? Mas é uma necessidade. Além de ter algumas disciplinas específicas que mostrem essa visão legal e histórica, nós deveríamos, quando discute planejamento, por exemplo, né, no curso de licenciatura, a gente tem que levar em consideração que pode haver alunos surdos, alunos cegos, alunos de deficiência intelectual naquele grupo. E aí, como é que tu planeja quando isso acontece? Então, essas questões, elas deveriam fazer parte das ementas, né, dos cursos. Então, quando a professora Silvia fala que falta disciplinas, com certeza, mas talvez falte mais do que isso, né? Isso foi uma deliberação tirada no nosso, lá no fórum, né, de licenciaturas, que é um caminhamento importante, assim, né, que a gente teve lá, em 2018, isso. Só retificando, Carlos, foi setembro de 2019 que tivemos o Fórum Catarinense. Isso. Né? Mas, já me perdi no espaço. Eu gostaria só para a gente fazer um gancho, fazendo um gancho com o que você falou, e aí, se puderem projetar novamente o que a Bianca colocou, né, dando exemplo da grade curricular. Nós aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, né, é uma discussão, assim, extremamente importante, né, tem nos provocado isso, e na nova reformulação do nosso PPC, do projeto pedagógico do curso, estamos lentamente aí inserindo algumas discussões além das disciplinas obrigatórias. Então, estamos prevendo, sim, além de diversidade e inclusão, a disciplina de Libras, né, obrigatória, nós estamos propondo também a ideia de inclusão em educação matemática num dos laboratórios que precisa para estágio. É a passos lentos e precisamos, sim, dialogar com os especialistas que deverão nos ajudar, né? Precisamos nos apoiar a eles, né? E aí eu trago um pouco, né, a Bianca, ela traz aqui que a grade, o seu relato, que a grade do curso de licenciatura tem uma disciplina de introdução a Libras e é no segundo semestre, de um total de 10. Quando nos formamos, já teremos perdido isso, né? Pois deve ser um processo contínuo em todo o curso, né? Então, são relatos de uma necessidade que precisamos, é emergente, né? Se a gente pensar nas nossas formações, né?
enquanto formadores no ensino superior, no caso, a gente tem essa fragilidade, então por isso que a gente tem que nos apoiar e ter realmente um trabalho coletivo com os especialistas da área, né? Se as pessoas quiserem comentar. Nelly, Avelar, qual a especialização mais adequada para se aperfeiçoar no ensino de matemática, de modo a ser satisfatória e adquirir mais aprendizado? Para ambas, se puderem responder. Mais uns minutinhos. Bom, vamos ver. A especialização, hoje em dia, a gente pode encontrar em algumas universidades, inclusive na UDESC tem especialização, né, para formação na área da inclusão, educação inclusiva, né, mas em específico, na matemática, vocês vão ver mais no geral, né, da inclusão, que é necessário, né, para quem não teve nada na formação inicial, pelo menos ter essa formação geral na inclusiva, né, a princípio. E depois aí se buscar aperfeiçoar no ensino da matemática, que atualmente tem surgido os trabalhos, buscas de trabalhos, que é um dos saberes, das dimensões dos saberes, né, que fala o autor que eu comentei dos 3 saberes ali, que é o primeiro saber, né, ou a primeira dimensão, desculpa, dos saberes, que é buscar por trabalhos já realizados as técnicas, teorias e metodologias que estão sendo realizadas em sala de aula, né, porque esse aperfeiçoamento específico eu não conheço, eu desconheço, né, não posso estar indicando algum, mas talvez se procurar, inclusive atualmente, como o ensino remoto está bem em prática, né, pode-se encontrar até fora do Brasil algumas especializações dessas no ensino da matemática, se for buscar. Carla, se quiser complementar. Eu digo para vocês que o que a gente normalmente vê, né, eu acho que a professora Silvia até talvez concorde, é na área específica, né, eu fiz na área de educação inclusiva e tive que fazer as conexões, tentei fazer isso no meu mestrado, conectar as 2 áreas, né, mas na época, que eu defendi em 2009, já faz um tempo, nós não tínhamos nada de referencial unindo as 2 áreas. Hoje, já há alguns grupos de pesquisa, a professora Silvia, acho que fez o doutorado dela num grupo, né, que é referência aí nacional, né, que une as 2 áreas, assim, e tem alguns outros grupos já no Brasil, né, no Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva, né, a gente teve vários grupos que se apresentaram lá, é isso, a gente tem que estar buscando, né, não é tão fácil de encontrar. Certo, então, creio que devido ao adiantado da hora, né, tem ainda várias questões no chat aqui que a gente consegue acompanhar. O que a gente sugere aos participantes que as professoras, nós temos os contatos no caderno de resumos, né, que se tenham alguma colocação, alguma dúvida que quiserem compartilhar, inclusive, entrar em contato diretamente com as professoras, né. Deixo aí, então, aberta a palavra para a gente poder encerrar, né, essa mesa. Com vocês, professoras. Eu agradeço a participação de todos e espero que essa mesa tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento de todos que estão aqui participando. Muito obrigada. Quero agradecer o espaço, né, acho que eu fico muito feliz, porque nem sempre, né, a gente conseguiu discutir educação inclusiva em educação matemática, né, por muito tempo se entendeu que isso eram coisas que não pertenciam a nós, né, e agora a gente vê esse espaço cada vez maior. Agradecer, né, a todos e dizer que lá no artigo que nós escrevemos, a gente, no final, nós colocamos várias referências que nós utilizamos no texto e que pode ajudá-los, né, quem quer ler mais sobre o assunto, pesquisar mais, né, ali tem alguns referenciais básicos que já daria para iniciar esse estudo, né,
quem tem a vontade, né, de ter acesso, tá joia? Mas muito obrigada. Então, agradecemos aqui a oportunidade no ECEM, no Encontro Catarinense, para essa discussão, e agradecemos em especial a equipe técnica aí por trás, o Rogério e Elisângela, a Nayara e Elisa, as tradutoras e intérpretes de línguas de sinais, tá bom? E estamos abertos aí, à disposição de quem quiser entrar em contato. Desejamos aí uma boa tarde de trabalhos, iniciam aí os trabalhos 13h30, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos.